A edição de hoje é mais um capítulo da nossa série Histórias Inspiradoras. Um projeto que enaltece a vida de personalidades que contribuíram para o desenvolvimento de Caxias e de nossa entidade. Com o tema Trajetória da Matriarca da Família Randon, damos boas-vindas à nossa palestrante, a acionista controladora da Randon Corp, Nilva Terezinha Randon. Seja bem-vinda à nossa RA. Confira nos telões as marcas patrocinadoras e apoiadoras da nossa RA SIC Caxias. Para a saudação, convidamos ao palco o presidente da SIC, Celestino Louro. Cumprimento especial à nossa vice-prefeita, Paula Iores, presidente da Câmara de Vereadores, vereadora Marissal Santos, presidente da AGAS, Associação Gaúcha de Supermercados, Antônio César Longo, bem-vindo. A dona Nilva Randon, nossa palestrante, juntamente com o Alexandre Randon. Também um cumprimento especial ao Daniel Randon, presidente do Transforma RS, a imprensa, senhoras e senhores. É com imensa alegria que iniciamos mais uma semana de trabalho e mais uma RA, e desta vez com um motivo para lá de especial. A série Histórias Inspiradoras retorna ao nosso palco e temos a honra de receber uma figura ímpar, uma verdadeira inspiração para todos nós, a dona Nilva Randon. Vale lembrar que ao longo de 75 anos, a Randon Corp se estabeleceu como uma das principais empresas do país, alcançando projeção global. Por trás de todo esse sucesso está não apenas uma marca, mas uma família, cuja matriarca temos o privilégio de conviver e aprender com a sua simplicidade, com a sua generosidade e com o seu espírito comunitário sempre presente. A dona Nilva traz consigo não apenas uma história de sucesso junto à família Randon, mas também um legado de valores, determinação e comprometimento com causas muito nobres. E hoje, em seus quase 90 anos, ela nos brinda com a sua alegria, com a sua alegre presença e a sua história, que é um verdadeiro exemplo de vida. Mas não apenas no mundo dos negócios, acompanhando, apoiando e atuando ao lado do seu Raul e dos filhos Davi, Alexandre, Roseli, Maurien e Daniel, que dona Nilva deixa a sua marca. Ela dedica parte significativa da sua vida ao voluntariado, tendo inclusive presidido e sendo uma das fundadoras do nosso Banco da Mulher de Caxias do Sul. Uma instituição dedicada ao fomento de pequenos negócios e que envolve toda a nossa comunidade. Hoje temos o privilégio de ouvir a sua visão de mundo, seus valores e sua história. Dona Nilva, é com profunda admiração e gratidão que aguardamos ansiosamente para ouvir as suas palavras. Que sua trajetória continue servindo de exemplo para sermos melhores empresários, melhores cidadãos,
melhores agentes de transformação do mundo que almejamos para nós e para os nossos filhos. A todos nós, uma ótima e inspiradora RA. Muito obrigado. Senhoras e senhores, na vitrine associada de hoje temos a participação de duas empresas. A primeira é a Decorado Locações. A Decorado Locações é especialista em festas e a empresa atua nos segmentos de adulto, infantil, formatura, corporativo, bodas, batizado, eucaristia e em datas como Páscoa, Halloween, Natal e outros. Além disso, oferece toda a assessoria necessária para você organizar a sua festa. E vamos ao sorteio. A nossa primeira ganhadora é a Jussara, é do Banco da Mulher, parabéns. E a nossa segunda ganhadora é a Elaine Lima, da Randon Corp. Parabéns às nossas ganhadoras. Pode retirar o brinde no espaço da associada. A nossa próxima associada que está conosco é a Village Marcas e Patentes. No mercado há mais de 37 anos, conta com uma equipe de 100 profissionais especializados em propriedade intelectual, além de certificação de qualidade ISO 9001, entre outros serviços. Possui 3 escritórios no Rio Grande do Sul, localizados em Caxias do Sul, Novo Hamburgo e Porto Alegre. E é uma das líderes no ranking brasileiro de depósitos de marcas e patentes, sempre com atendimento pessoal e personalizado. Na Village, a sua inovação encontra a proteção. Vamos ao sorteio. A nossa ganhadora é Roberta, da Tecnotubo. Antes da nossa palestra, a gente lembra vocês do nosso momento de perguntas no final, que é através do Slido. Você pode acessar a ferramenta escaneando com a câmera no seu celular. E o QR Code está nos telões agora e também vai estar no final da apresentação. Senhoras e senhores, para compartilhar as peculiaridades sobre sua trajetória, que mescla a formação de sua família com 75 anos de atuação de uma das principais empresas do Estado com alcance global, a Randon Corp, e também para falar sobre ações de voluntariado ao longo de mais de 4 décadas, nós convidamos ao palco a dona Nilva Randon. Autoridades já mencionadas, empreendedores e empreendedoras de Caxias do Sul e os demais que estão presentes, meu cordial bom dia, e quero cumprimentar aqui, não dá para que quem me convidou para fazer essa palestra foi o nosso presidente da SIC. E então, em nome dele e da diretoria toda da SIC, agradeço pela oportunidade de contar a nossa história, porque não é só minha. E quando eu aceitei, no momento eu acho que eu não me dei conta do tamanho da responsabilidade de falar para uma plateia tão seleta. Mas aí me veio o pensamento. Eu sempre falo, nunca me arrependo do que eu fiz. Nunca me arrependi do que eu fiz. Mas já me arrependi daquilo que deixei de fazer. Aí foi quando eu tomei a decisão, sem pensar muito na dimensão desta responsabilidade. Pois bem, espero não decepcioná-los. Agradeço a presença. Eu sei que vocês esperam uma história fantástica, mas eu acho que ela, no começo pelo menos,
ela se iguala a muitas histórias dos vossos pais, dos vossos avós, porque era uma época bem diferente. Então eu vou começar contando com a minha simplicidade, meu vocabulário, que também não é dos maiores, e espero não decepcioná-los. Eu nasci em 3 de novembro de 1934, numa família de 10 irmãos, quer dizer, quando eu nasci eu era o número 9. Um irmãozinho já tinha falecido muitos anos antes, depois vieram 2 irmãos juntos. Uma família barulhenta, nós morávamos assim num lugar descampado e aí tínhamos uma certa liberdade, claro. Os meus pais eram severos na educação, mas nós criamos numa família, graças a Deus, muito unida. Para começar, meus pais sempre presentes, nos deram assim segurança, apesar da vida simples que a gente levava. Para começar, eu brincava muito, eu nasci muito alegre. Às vezes eu falo assim, o dia que eu nasci, quando deram aquele tapinha, eu acho que eu não chorei, eu acho que eu dei alguma risada, porque felizmente eu sempre trouxe a minha vida desde criança com muita alegria. Também fui privilegiada pela vida que eu tive, mas sempre com muita alegria. Aí, meus pais tinham uma serraria, meu pai tinha uma serraria que meus irmãos mais velhos trabalhavam e cuidavam. E nessa época, quando eu tinha 6 anos, claro, fiz minha primeira comunhão, mas ao ir ao catecismo e voltar do catecismo, eu e os companheiros, as meninas, os colegas que iam junto, voltávamos e nos atirávamos naquela serragem da própria serraria, né? Era tanta brincadeira que hoje nem acho, bom, pelo menos aqui em Caxias não tem mais serrarias quase, mas eu sei que a gente se divertia muito. Então eu fiz minha primeira comunhão porque a minha família era muito católica e era muito importante. Eu acho que eu não tinha completado 7 anos. E também se usava rezar o terço todas as noites. Era sagrado o terço em família. E tinha 2 irmãos mais velhos que eu, alguns anos, e adoravam fazer brincadeiras e às vezes minha mãe tinha dificuldade de segurar a turma concentrada. Mas enfim, era que eles trouxeram essa religião, essa piedade dos avós, né? Então e também nós íamos muito à missa. Não era só no domingo, a gente ia também durante a semana. E sempre na Igreja Santa Catarina, que era a nossa comunidade. Essa Igreja Santa Catarina, ela reunia o povo de São Giacomo, Santa Lúcia, Nossa Senhora da Saúde, bairro Tupi na época, que é ali onde tem um maguari, onde era o antigo curtume, como falam. E até Santo Antônio, porque não tínhamos paróquias definidas. Eu sei que a gente vivia nessa comunidade e eu passava horas e horas ali, porque era a missa, depois fazia parte da ação. Primeiro a Benjamina aspirante, que era menina, e fazia parte da ação católica, que naquela época a gente tinha reuniões, palestras, e isso ajudava a gente a entender mais a religião e ser assim até um pouco mais piedosa, etc. Bom, eu lembro que uma coisa que eu vou contar que era muito estranha, tínhamos força e coragem a gente organizava um piquenique, nós as Benjaminas aspirantes, que tínhamos 10, 12 anos, íamos a pé até o 40, para fazer um piquenique. Imagina, eu acho que eram horas de ida, ficávamos lá umas boas horas, levávamos o nosso farnel para o piquenique, e depois tinha, eu acho, umas 2 horas quase para voltar. Se fazia esta caminhada com naturalidade, achávamos que era fácil.
Hoje eu acho que seria muito difícil, quase impossível, mas éramos jovens e tínhamos bastante energia. E também nosso bairro eram todos conhecidos, família Rossetti, D'Agostini, eu sou da família D'Agostini, tinha a família de Antoni, Riboli, tinha muitas Viechelli, e alguém organizava e se fazia piquenique lá em Santo Antônio. E a gente ia em grupo, todos juntos. Eu também tinha essa idade de 10, 12 anos, caminhando até lá. E hoje não se vê mais fazer isso, mas era moda, porque tinha um senhor que morava lá em Santo Antônio, que tinha um pátio muito bonito na frente da casa, todo gramado, e juntava um monte de gente lá para um piquenique. Quer dizer, naquele tempo não existia nem televisão, nem computador, eu acho que tinha que arrumar mais esse tipo de passatempo, né? E a gente convivia muito com os vizinhos, eram tudo meio compadre de um, compadre de outro, e assim eram muito unidos. Era muito bonito porque a gente se reunia e realmente tinha uma união, uma compreensão de todos, e nós nos divertíamos muito com isso. Tínhamos também um irmão, um senhor, o tio Evaristo, que casou com uma irmã do meu pai, que ele tinha uma empresa que se chamava EDA, e eu nunca esqueci porque ele era um agregador dos vizinhos, da vizinhança. Casava os filhos, ele tinha uma banda que ele mesmo regia, e quando casava os filhos dele, ele arrumava um baita salão dentro da empresa dele, e no dia seguinte ele convidava todos os vizinhos, parentes que ele tinha, jovens principalmente, os sobrinhos, porque ele botava a banda, ele tocava a banda de tarde para a gente e nós dançávamos. E ainda tinha uns comes e bebes. Ele fazia isso muito seguido. São coisas que vocês vão dizer, bom, que historietas que a Nilva conta. Mas é interessante porque naquela época a gente se divertia desse jeito. Então, eu não posso esquecer que isso me deixou muitas lembranças boas daquela época que, bom, época de jovem infância, foi muito alegre. E tinha outra parte que eu quero contar, que na casa do meu pai, trabalhavam de manhã na serraria meus irmãos, e já estavam alguns casados. E ele queria sempre que ao meio-dia, no sábado, todos almoçassem na casa dele. E ali, depois do almoço, ficávamos à mesa cantando toda a tarde músicas italianas, brasileiras, espanholas. Meu irmão era muito caprichoso, ele anotava todas as letras num caderno, por sinal ele tinha uma letra muito bonita. E eu ia roubar o caderno dele e aprendia as músicas, decorava. E muitas delas eu as lembro até hoje. E ainda eu sempre gostei muito de cantar, que eu lembro que com 14 anos eu ia na casa de uma tia nossa, e o meu primo me botava em cima da banca, com 4 anos ele dizia, agora a Nilva vai cantar. E eu não sei o que é que eu cantava, mas eu cantava. Eu comecei a me exibir desde muito cedo. Mas enfim, são coisas que a gente lembra porque cantar e rir sempre foi o meu forte. E graças a Deus eu sempre tive uma mocidade muito alegre, muito feliz. Estudei na escola, no Grupo Escolar Maguari, em 1941. Depois, em 1945, eu quis ir para um internato porque eu tinha primas e amigas lá. E meu pai e minha mãe consentiram e me puseram no internato em Anarrec um ano. Foi uma experiência muito boa. E lá eu tive a oportunidade de começar a aprender música, porque ensinavam piano e meu pai gostava muito de música. Quando a madre perguntou,
a sua filha pode estudar piano? Ele respondeu, pode, eu faço questão. Aí foi onde eu comecei a ter uma noção de música. Mas nunca fui musicista, mas eu gosto. Até hoje eu dedilho algum piano, mas não sou pianista nem nada. Justamente porque eu sempre adorei a música, então isso me leva a praticar de vez em quando, tocar ou cantar. E a voz já não tenho, mas eu gosto muito de cantar ainda. E aí eu fui seguindo, crescendo. Aí com 14 anos, porque enquanto eu estudava em Santa Catarina, então, a irmã do Raul dizia assim, você tem que namorar meu irmão. Imagina, eu nem conheço. Eu tinha 2 irmãos. Você tem que namorar um dos meus irmãos. Aí depois tinha outra irmã mais velha do Raul, que era a presidenta da Ação Católica, a gente convivia muito aí no bairro, e ela também. Você precisa namorar meu irmão. Eu dizia, mas eu não conheço, eles nem vão querer me ver, imagina. Elas diziam que o irmão era lindo, tal, era alto, e eu baixinha e gorda, imagina. Ele não vai querer. Bom, aos 14 anos, eu conheci ele num jogo que foi, assim, eu fazia parte da ala feminina do Grêmio Esportivo Cruzeiro, que era um clube varziano. Naquela época tinha o Cruzeiro, o Pombal, Tupi e outros. E aí nós fomos jogar, eu acho que era Independente de Flores da Cunha. E o meu cunhado, que fazia parte da diretoria, ele chegou em casa e disse, num domingo, meio-dia, vamos ver um jogo em Flores da Cunha? E falou para minha irmã, leva a Nilva, que está sempre dentro de casa, assim ela sai um pouco. Aí eu fiquei bem feliz, porque eu sempre gostei de programas assim alegres. E saí um pouco. E aí, chegando no ônibus, que era um ônibus que nos levava, encontrei o meu cunhado Dante, que era casado com uma irmã do Raul, e disse, te apresento aqui meu cunhado. Era o Raul, aí que eu conheci o Raul. Bom, não teve dúvida. Durante o jogo a gente andou trocando já uns olhares, imagina, eu tinha só 14 anos, mas eu acho que eu era meio assanhadinha, sabe? Mas, enfim, ninguém queria namorar nessa época, porque ele estava ainda... ele estava vestido de milico, ele estava ainda no quartel. E eu me sentia muito jovem, gostava muito da minha liberdade, sair, conversar com as amigas, brincar com as amizades. A gente tinha muitos encontros na igreja, e mesmo quando se fazia aniversário de alguém, tínhamos muita festa. Aí foi assim, final de 50, também esse mesmo meu cunhado, que eu chamo ele de meu cupira, hoje ele é falecido, chegou em casa e disse, nós temos uma janta lá no Lerman, que tinha tido um campeonato de bocha, e me convidou para me levar junto com a minha irmã para essa janta, para festejar lá quem tinha ganho, etc. Quando chegamos lá, ele me falou, tu estás aqui a convite do Raul. Eu olhei para ele e disse, safado, você me comprometeu. E aí realmente, quando eu vi o Raul estava perto do carro, me buscando e tal, e foi ali que começamos o namoro. Por um ano foi assim, saída da igreja, nenhum queria se comprometer sério. Saía da igreja no domingo, me acompanhava até em casa, e de vez em quando íamos no cinema quando eu tinha meus chás de pera, que era uma irmã e um cunhado, ou um cunhado e uma irmã, que nos acompanhassem. Nunca, naquela época, tinha que ter chá de pera, como se falava. E aí foi um ano de namoro assim, e depois de um ano, naquela época, pobres namorados tinham que pedir licença para os pais da gente para entrar em casa. E aí começamos um namoro mais sério. E foram épocas muito boas.
E nessa época, o Raul, quando saiu do quartel, foi trabalhar com o irmão. E foi um namoro sempre muito... O Raul, por exemplo, ele nunca faltava quando ele se comprometia. Então, quer dizer, eu nunca precisei ficar esperando porque ele não vinha ou não vinha. Quando ele dizia que ele vinha, eu podia estar certo, ele sempre se comprometeu com os horários e cumpria todo o compromisso dele. 1956 casamos. Aí nós estávamos marcados para casar em janeiro, dia 14, na igreja, dia 13 no cartório. Mas no domingo que antecedeu ao nosso casamento, houve um acidente com meu sogro. E, infelizmente, ele veio a falecer. E tivemos que transferir o nosso casamento para 3 de março deste mesmo ano, claro, 2 meses e pouco depois. E aí fizemos um casamento mais simples, sem música, sem Ave Maria, porque como era quaresma não podia. E quem inclusive fez o banquete foi a minha sogra, que era uma baita cozinheira. Mas, enfim, casamos. Eu lembro que o dia seguinte, eu tenho que contar essa porque foi típica essa. Quando foi o dia seguinte, uma hora assim, eu cheguei e disse para ele: como estou feliz. Eu era muito sonhadora, muito romântica. Como estou feliz, eu estou realizada. Ele me olhou sério e disse assim: não se iluda, porque não vai ser sempre assim. Eu pensei, eu acho que ele está arrependido. Obrigado, com licença. Pois é, esse período foi muito bom. Mas assim eu entendi que realmente ele quis me prevenir. Ele era realista. Ele tinha um gênio bom, mas ele era realista. Aquilo que ele tinha que dizer de verdade, ele não poupava. E aí realmente a gente sabe que no casamento, o casamento nosso, eu digo que foi um dos bons casamentos. Mas não deixa de ter algum conflito. E na hora que ele me disse aquilo, meio que me choquei, mas depois, com o tempo, a gente vai sabendo que é verdade, né? Porque não há união que não tenha lá seus atritos. Aí, o Raul trabalhava na empresa e eu morava em cima. E tem outro caso engraçado, porque eu morava em cima, um tipo de apartamento, era um apartamento bem ajeitadinho que ele arrumou para nós morar. E embaixo tinha uma viga com esmerilho. E aquilo sacudia um pouco o meu apartamento. E um dia chegou o meu cunhado para buscar alguma coisa. Eu falei: olha, Nino, eu falei para o Raul e não adianta. Eu acho que trepida muito quando ligo um esmerilho. E isso aqui pode mexer com a estrutura, né, do prédio onde eu moro. Aí ele disse: eu vou ver. Ele fez 3 passos adiante, depois ele voltou e disse: eu vou ver isso aí, mas não é porque te incomoda, eu vou ver por causa da estrutura mesmo do prédio. Mas ele era camarada, aconteceu porque tanto ele como o Raul eram muito francos de falar as coisas. 1958, casou meu irmão Dorval, e ele adorava ir para a Argentina, e queria mostrar a Argentina para a esposa dele. Aí ele chegou e disse: Raul, quando eu casar, agora, dia 15 de janeiro, eu vou para a Argentina, vamos junto, porque só um casal no exterior, e quem sabe tu e a Nilva vão conosco. Aí ele chegou em casa e me falou: o Dorval nos convidou para ir para a Argentina. Pô, eu disse: maravilhoso, só que assim, nós temos dinheiro para isto? Ele disse: nem que eu faça um empréstimo, porque se eu vou esperar viajar quando vier os filhos, aí que não vai dar para viajar mesmo. E lá nós fomos para a Argentina, imagina, a primeira viagem de avião,
Foi uma viagem maravilhosa. Na Argentina foi onde eu vi televisão pela primeira vez. Bom, os anos foram passando, vida normal praticamente, só que aí começaram, em 1956, quer dizer, desculpe, 1959, nasceu o Davi. Nossa, foi uma alegria, porque faziam 3 anos e meio que eu era casado. Primeiro filho, saudável, bonzinho, bonitinho, foi muita alegria. 15 meses depois, nasce a Roseli. 5 de dezembro de 1960. 17 meses depois, nasce o Alexandre. Aí eu tinha 3 filhos pequeninhos dentro de casa. Foi um período meio complicado, porque o Alexandre nasceu no inverno, 5 de maio de 1962, e aí ele pegava as bronquites fáceis, de vez em quando tinha até que ele chegou a ir no hospital diversas vezes, depois tinha problema de garganta, mas depois que, quando ele tinha acho que 5 anos, aí tiraram as amígdalas, que naquela época se usava tirar as amígdalas quando incomodava. E aí ele melhorou, aí virou outra criança. Mas ele sempre era o mais miudinho de todos, o mais que a gente mais se preocupava. Mas cresceu bem, brincava muito, ele e a Roseli e o Davi faziam muitas brincadeiras. E a Roseli era quem tinha o temperamento assim, que ela respondia mais, ou tinha mais... Ela era forte, ela não tinha medo de responder nem para mim, nem para o Raul às vezes, né? E aí nas brincadeiras também, ela às vezes levava a culpa, que os irmãos começavam as brincadeiras, e ela disse, quem leva a culpa sou sempre eu, né? Mas foi uma época muito feliz, criar os filhos, foram crescendo, e quando o Xande tinha 3 anos, nasceu a Maurien, uma menina calma, boazinha também, enfim. Foi um período de cuidar de filho, e eu ficava muito em casa nessa época, mas eu ainda fazia algumas saídas com meu marido, graças à minha sogra e minha cunhada, que adoravam as crianças, e me pediam para deixar as crianças lá. E aí foram se criando, e deixa ver em que ano, em 70, por exemplo, o Raul quis construir uma casa e mudamos para a casa em São Pellegrino. Em maio deste ano, e ali foi onde eu criei meus filhos, que foi uma época muito boa, e foram crescendo, indo para a escola. Eu acompanhava nas escolas, assistia até as palestras que tinha lá para acompanhar melhor. Mas no mesmo ano de 70, em maio, o Raul foi para a Europa pela primeira vez. E quando ele voltou, ele chegou e disse para o Nino, eu não vou contar toda a história da Randon, porque ela é muito longa, e também não posso entrar em parte técnica, mas essas coisas eu acompanhei tão de perto, que eu quero falar o seguinte. Quando ele voltou, ele falou para o Nino, Nino, nós vamos construir uma fábrica para fazer 1000 unidades pesadas por ano. O Nino disse, você é louco. Mas logo foram procurar um terreno e foram iniciando as obras e construindo a fábrica nova. Tanto ele começou ali, foi onde que, nessa ida dele para a Europa, foi onde ele despertou o que podiam fazer na empresa. Para ter uma ideia, em 1973 ou 4 foi inaugurada caminhão fora da estrada.
que quem nos deu o know-how foi o Kockums da Suécia. E aí começou a deslanchar e a Randon crescer e ser mais conhecida. Eu diria que depois, em seguida, foram buscar novos negócios no exterior, como uma sociedade com a Arven Mérito e também, deixa eu ver se eu estou fazendo confusão. Na Alemanha também fizeram, também trouxeram um know-how de novos produtos. E como era a empresa da Xandê? Aí construímos a Yoste. E também com os americanos foi feita, hoje que temos a Master, mais uma empresa com know-how exterior. E eu diria que na busca dessas empresas e todo esse trabalho no exterior, eu tenho que dizer aqui que teve uma ajuda muito grande do Irino Tonon e do Heitor Schmidt, porque o Raul não falava inglês. O Astor falava alemão, inglês, procurava aprender o italiano, enquanto o Tonon falava italiano, português, francês e eu acho que inglês também. Eles deram muita ajuda para o Raul nessas negociações. Eu sei porque uma vez eu viajei com eles, e quando a gente chegava num local que éramos recebidos, nesses contatos que faziam com os estrangeiros, chegávamos lá, o pessoal ficava assim, olhando meio desconfiado, porque o Raul dizia, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Eles olhavam assim. Mas no fim do almoço, ou na janta que tinha depois, já era tudo amistoso, parecia que eram tudo conhecidos, amigos. Eles conseguiam quebrar o gelo. Eu acho que, por isso que eu mencionei eles, porque deram, entre outros diretores, que teve também o João Luiz de Moraes, que na parte financeira ele trabalhou muito bom, ajudou muito. E ele, porque o Raul dizia, eu não sei, eu não aprendi, eu não estudei, mas eu vou buscar quem sabe, quem pode me ajudar. E realmente ele teve sorte que ele conseguiu buscar pessoas que realmente ajudaram a fazer, a crescer. Bom, 76. Foi 75, 76 que foi a mudança para a fábrica nova, realmente. E também começamos em 75 a plantar mudas de maçã em Vacaria. E aí, mas o que mais foi importante nesse ano foi o nascimento do Daniel, que eu achando que já tinha encerrado a família, ter filho e tal, o Daniel veio e trouxe muita alegria e muita união para a família, porque todo mundo ficava em cima babando, e quando eu falei para o Raul que eu estava esperando um filho, ele me disse, poxa, será que eu vou ser pai ou vou ser avô? Aí eu disse, vai ser pai. Ele tinha apenas 47 anos, eu tinha 42, ele 47. E aí eu estava assustada também, porque achava que eu não tinha mais idade. Mas aí quando eu falei com o médico, ele disse, é só aqui no Brasil que tem essa preocupação, porque na Europa, devido aos divórcios, separações, quando casam de novo, querem ter filho de novo, e geralmente as mulheres lá têm filho mais tarde. E a senhora tem saúde e não tem problema. Aí eu fiquei bem tranquila. Bom, aí fui criando os filhos, e com muita alegria, muita satisfação. Eu era
Eu gostava de, acho que ser mãe é muito importante. Eu me preparei para isto e comecei então a pensar na educação. O Davi e a Roseli já iam para a escola nessa época. Não, quando nasceu o Daniel, eles estavam indo para a universidade. Desculpe, estou fazendo confusão. Mas eu, na época que moramos na casa em São Pellegrino, foi onde eles cresceram e estudaram e foram se preparando. Eu e o Raul tínhamos um método que nós exigíamos dele desde pequenos que eles tivessem responsabilidade e respeito com as pessoas, que a partir dali eles seriam pessoas que iam ser corretas e se preparar para o futuro com juízo, né? Aí, eu também fui para a Europa em 1975, mas nada de especial. Só que eu lembro que fomos à Suécia, porque já tínhamos esse negócio do caminhão fora de estrada, e ficamos 15 dias só na Suécia. E pela experiência, quando voltei, eu falei para o Raul, eu não preciso muito ir para a Europa, eu já vi, estou satisfeita, mas os meus filhos terão que fazer um curso lá fora para se preparar para o futuro quando eles tiverem a idade para isto. Felizmente conseguimos que todos eles fizessem seu curso no exterior. Aí, em 81, Concordata, foi um período difícil. Apesar de 81 tivemos também as bodas de prata. Foi uma festa muito bonita, o Raul gostava muito de festa, mas tivemos a Concordata. Foi uma época que ele ficou, acho, uns 6 meses sem dormir. E eu também padeci um pouco porque eu pensava, se acontece alguma coisa com o Raul, o que eu faço nessa empresa? Tinha já os seus diretores que entendiam tudo, mas o Davi ainda era novo na época, estava começando, mas faltava experiência. Mas, enfim, aconteceu o seguinte, que 1 ano depois, o Raul pediu para o Tonon ir para a Argélia para ver se conseguia um pedido. E falou para ele, você vai para a Argélia, ver se traz um pedido, eu vou te dar passagem de ida, porque se você não trouxer o pedido, eu não te dou a passagem de volta. Claro que era uma brincadeira, né? Mas ele meio que se assustou. E tivemos a sorte que logo depois ele conseguiu vir com um pedido grande, que foi onde a Randon começou com mais experiência a se alavancar, melhorar e progredir. Aí em 1996 tivemos a compra da Frasle, que os filhos ficaram meio assustados, porque aí a nossa empresa já estava tendo assim bom resultado, mas aí ficou com alguma dívida. E o Raul dizia, mas vocês são... Aí a gente já se reunia, né? A família já se reunia porque nós tínhamos criado... Não, ainda não. Desculpa. E aí ele voltou logo depois com o pedido. Aí foi que fomos adiante e em 1996 a Frasle, então, desculpe a confusão, tá? E aí, com o tempo, a Frasle se tornou uma empresa importante. Foi apenas uma preocupação. E realmente, em 1999, tivemos o início da atuação com consultores para preparar a sucessão. 1999 foi com o Sr. Lodi, que nos indicaram como o melhor dos melhores. Aí, uns anos depois, ele veio falecer, que nos acompanhou o Benhoff, Renato Benhoff, de São Paulo.
E depois nos acompanhou, uns anos depois, Magda Heyer, do Instituto Sucessor de Porto Alegre. E aí ela conseguiu, porque também, além de tudo, ela era psicóloga, com o tempo foi convencendo o Raul que tinha que passar o bastão para alguém. E foi um trabalho que a gente então se reunia, e eu ia junto. Eu dizia, para que eu vou, que eu não trabalho na empresa? Mas aí a Roseli também, que é médica, também fazia parte. Porque, inclusive, nessa consultoria toda, para nós foi muito bom, porque nos ajudou a saber que nós somos acionistas e não donos de nada. E estamos agora com a terceira geração que se encontra, que também recebe algum consultor, alguém que os orienta para continuarmos, né? E aí eu sei que isso nos ajudou muito a saber o nosso trabalho, a nossa missão nas empresas. Eu, mais que tudo, trabalho para manter a união da família. Aí, em 2002, Projeto Florescer. O Raul vinha pensando há muitos anos fazer alguma coisa e não conseguia, por um motivo, por outro, ainda não tinha aquela base, aquele conhecimento dessa parte social. Mas sempre ele dizia que ele tinha que fazer alguma coisa para esses jovens. Primeiro ele fez o projeto Renascer, com a ajuda de muitos empresários de Caxias. E aí, quando inauguramos, não tínhamos como cuidar do projeto, entregou à prefeitura. Eu não estou querendo dizer que a prefeitura falhou, só que fomos ver depois que eles estavam com jovens com problemas de droga, bebida, sei lá. E o Raul dizia, não é isso que eu quero, eu sei que isso aí também é bom, porque precisamos ajudar essas pessoas. Enfim, ele um belo dia chegou e disse para Maria Tereza, Maisel Moraes, me ajudem a conseguir um projeto que possamos cuidar dessas crianças. Ali, com licença. E ali conseguiram organizar. Em 2002 nasceu o Projeto Florescer. Ele sempre dizia que foi a menina dos olhos dele. E ele era muito feliz quando ele via as crianças, quando ele passava lá. Aí conseguimos ter outros projetos em Farroupilha, pessoas que se dedicaram a procurar e ter o projeto lá em Bento. Temos numa cidade de Paraná e também em Santa Catarina nós temos um projeto. E passaram, até o ano passado a gente ficou feliz em saber, esse ano não sei quantos ainda, mas até o ano passado nós tínhamos um número de 17 mil crianças que passaram pelo Projeto Florescer, não só de Caxias, dos demais também. 2007 foi quando teve realmente o início do trabalho com a terceira geração. E nós temos também, desde então, aconselho, inclusive, dos consultores, Fórum de Família. Fórum de Família, eles nos aconselharam a nós reunirmos toda a família num lugar assim, ou num hotel, ou algum lugar que fique praticamente meio isolado, para termos assim, mais para a união da família e também para, aí a gente, na época, no começo tínhamos palestrantes,
consultores que nos acompanhavam, principalmente a última consultoria. E hoje a gente ainda é organizado geralmente pela terceira geração, com alguma ajuda de alguém que a gente busca. A Roseli ajudou muito tempo, mas agora, então, como era muita coisa para ela, muitas preocupações, muitos compromissos, a terceira geração busca sempre alguém de fora que ajuda. E sempre tem um da família, o Davi, o Daniel, o Alexandre, que acompanha de perto também o trabalho deles. E eles organizam muito bem, estão bem interessados em saber e acompanhar tudo que a gente faz. Bom, aí em 2009, Davi assume a presidência. Uma certa preocupação, porque havia assim alguém que comentava às vezes, até que está o seu Raul aí, a empresa vai para frente, depois não se sabe. Mas felizmente o Davi fez uma bela gestão, ele buscou gente para ajudar, gente nova, já que os outros antigos já estavam para se aposentar. E hoje eles estão com uma diretoria muito forte, porque foram crescendo alguns dentro da empresa e também buscaram pessoas de fora com capacidade de buscar negócios. Eu não vou nomear aqui para ninguém, para não comprometer ou para não ficar meio... Mas eles têm uma bela diretoria. Sendo que o Raul fez uma bela presidência. Ele praticamente normalizou muitas coisas, porque no tempo do Raul era um pouco mais oba-oba, sabe? Porque cada pessoa que trabalhava com ele era um amigo. Cada pessoa que o acompanhava, ele se encantava. Para ele eram todos amigos. E aí, às vezes, havia algumas coisas que aconteciam, mas nada muito grave. Então, o Davi fez uma bela presidência. Aí, tenho aqui, o Raul recebe a Láurea. 2017. Tudo começou quando fomos em 1988 para a Itália, e a Roseli até estava estudando lá, estava na França, e nos encontramos na Itália, e fomos à procura de parentes na terra que veio o avô do Raul. Pertence a Vicenza, e saímos de Veneza de trem, fomos a Vicenza. Aí almoçamos, pegamos um táxi e fomos. O Raul tinha o endereço mais ou menos. Aí tem o município de Cornedo Vicentino e o distrito onde realmente vieram os avós, que era praticamente na colônia, retirado assim, se chama Mussolon. O nome é muito engraçado, mas enfim, se chama Mussolon. E quando chegamos lá, conseguimos encontrar realmente um primo, que quando ele olhou o Raul, ele teve um choque assim, porque ele olhou o Raul e o Raul não entendeu porque que ele meio que se assustou. O Raul falou, não vim buscar nada aqui, eu só vim ver se eu encontro parentes. Eu sou Randon do Brasil. De repente aparece a esposa desse senhor, que ela morava em cima de um barranco assim. Ela saiu lá fora e disse, quando ele falou, aqui está um parente, um senhor Randon do Brasil, ela olhou e ela disse, meu Deus, parece o meu sogro, ela falou em italiano. E aí a gente viu que realmente tinha que ser parente, ou mais perto, mais longe, porque era muito parecido com o Raul. Aí ele nos mandou entrar, nos recebeu muito bem, e depois ele disse, agora vamos lá na minha mãe, que mora aqui perto. O pai tinha falecido. Aí ele disse, só que eu vou na frente porque a sua semelhança com meu pai é tanta
que ela pode ficar chocada, impressionada quando lhe vir chegar. Quando chegamos lá, realmente, ela disse, parece que está vendo meu Giovanni, meu João. E aí, foi ali que começou tudo, porque logo depois, voltamos lá uns anos depois também, visitamos mais outros primos, mas aí tinha um repórter italiano que veio aqui fazer, se chama Paulo Meneghini. Fez entrevista não só com o Raul, ele fez entrevista com o Paulo Bellini, com Castellano de Flores da Cunha e outros aí. E aí ele foi para lá e cada vez que a gente ia para lá, ele mesmo ajudava a organizar na nossa recepção. Ele dizia, não vão fazer coisa feia, não, tem que receber ele com honras e tudo. Como o italiano é muito musicista, tanto Cornedo Vicentino como Mussolon tem uma banda. É uma banda que é quase uma orquestra, eles tocam muito bem, por sinal. E não são pessoas assim de muito estudo, são pessoas que eu acho que tocam ali na prática. Aí recebiam a gente com a banda. Basta dizer que uma vez nos acompanhou o Humberto Tomé. Por Deus, ele se emocionou que chegou a chorar. Ele disse, eu nunca vi nada igual. O seu Raul é recebido com tantas honras, parece o Papa. Ele me disse assim. Enfim, cada vez que a gente ia para lá, eles sempre recebiam a gente dessa maneira. E um dia o Raul perguntou, vocês precisam de alguma coisa que eu possa ajudar? Aí ficaram meio constrangidos, mas alguém teve coragem e disse, seu Raul, nós temos que fazer a sede nova e nós não temos como. Não temos dinheiro, estamos com dificuldade. São pessoas que trabalham. E aí fizemos muita amizade com essa turma do grupo dos Alpinos, né? E eles queriam a sede deles. Aí o Raul disse, não, mas eu vou ajudar. E realmente ele deu uma boa parte de ajuda para começar. Aí eles viram que o Raul deu essa ajuda, se interessaram, trabalharam adoidados, porque eles acostumavam sair no domingo, para cá e para lá. Diz que nem mais saíam, só trabalhavam para ver a sede pronta. E há 11 anos atrás nós fomos inaugurar a sede. E sempre que a gente chegou lá, o Raul sempre foi muito bem recebido e era uma festa e a gente até ficava constrangida. Mas aí surgiu a ideia de que como veio esse repórter e mais um amigo nosso de lá veio para cá uma ocasião, e ele visitou a empresa, entrevistou o Raul, viu o projeto florescer, chegou lá e começaram a trabalhar, ele e uns amigos, para que o Raul pudesse receber essa laurea em Santo Antônio de Pádua, na universidade. E a gente nem acreditava que ia dar certo, até que um dia fomos para lá, e nós fomos justamente na universidade, lá com a reitoria, com o pessoal de lá, e nos anunciaram que o Raul ia receber a laurea de engenheiro gestionale, porque ele dizia sempre, Raul, eu não sou engenheiro pelos estudos, mas eu sou engenheiro pelo trabalho, né? Ele sempre trabalhou. Mas mesmo assim, lá eles dão essa notificação de engenheiro gestionale. E ali nós fomos em 2017, em maio, dia de Nossa Senhora de Caravaggio. Fomos praticamente toda a família e ele recebeu essa laurea. Sim, ele recebeu essa laurea, que foi assim o máximo que ele podia receber, deu muita alegria para ele, muita alegria mesmo, que quem tinha recebido tinha sido só um escritor brasileiro. E ele foi o segundo que recebeu essa laurea, então achava que era muito importante. E aí
daí em diante ele começou a não ter muita saúde, mas ainda em outubro daquele ano ele quis voltar para a Itália. E primeiro ele cada vez que ele ia para lá, a gente saía daqui, ia para Lisboa, porque ele tinha um médico lá que era japonês e que ele já tinha estado lá diversas vezes para fazer um tratamento lá. Depois ele quis ir para a Itália, mas já não estava bom. Eu estava com a minha nora lá e a minha nora veio e o Xande foi para lá para me ajudar, porque ele já estava com dificuldade de se levantar e tal. Mas naquela semana na Itália ele aproveitou todo o programa que fizeram, ele acompanhou com dificuldade e desde que ele voltou aí ele começou a ter problemas de saúde. Aí foi ficando cada vez pior e quando foi já o dia 5 de dezembro, porque tínhamos estado no hospital em Porto Alegre, voltado, ir para o hospital em Porto Alegre, voltado, e devido às dores dele, como ele achava que não devia operar, deram um remédio para acalmar, só que ele dormiu 2 dias sem parar. Começou a passar mal. E aí os filhos decidiram que ele iria para São Paulo, no hospital de São Paulo. Quando ele chegou lá, a gente tinha esperança, né? Porque é um hospital muito bom, tem todos os recursos, mas acontece que ficamos lá 3 meses e ele quis fazer a cirurgia, depois entrou infecção e aí começou a complicar. E o dia 3 de março, vocês sabem, ele faleceu. Aí tudo muda de figura, né? Mas enfim, ele deixou um baita legado que os filhos estão levando adiante com muita capacidade, eles e sua diretoria. E temos também que ele deixou, que eu esqueci de falar, o nosso agro, que começou em 1975. E fomos plantando maçã, ele gostava porque ele via que dava certo, a maçã é uma fruta linda, e com câmaras ela se conserva de um ano para o outro, e ele viu que o negócio era bom, depois ele pensou em comprar terra e plantar grão, e foi aumentando o negócio, até que em 1993, um amigo dele veio, que era italiano, vinha sempre a Caxias, trabalhava para a Companhia delle Opere da Itália. Ele chegando em Vacaria falou assim: Raul, essas glebas de terra aqui, você podia fazer uma fábrica de queijo. Eu disse: tu tá louco, fábrica de queijo não é o meu trabalho. Olha, tu tem tudo aqui para criar as vaquinhas, tudo, tem espaço. Mas aí não é que essa bendita ideia foi martelando na cabeça dele, foi martelando. E aí ele começou a dizer que ia pensar em fazer. Um dia ele se reuniu com a diretoria da Randon e olharam os pontos favoráveis, desfavoráveis, e aí chegaram à conclusão: seu Raul, não vale a pena fazer essa fábrica, porque o senhor gosta de ver o resultado. E como o queijo precisa macerar pelo menos 1 ano, o senhor não vai ver lucro tão cedo, não sei se é negócio. Enfim, eles discutiram que não achavam que não era negócio. Aí ele pensou um pouquinho e falou: vocês não querem que eu faça, mas eu vou fazer fábrica de queijo. Aí ele começou a ir para a Itália, ver o que ele podia fazer, ia e voltava, e de vez em quando ele ia lá, ia visitar os gasifícios onde faziam o queijo. E o que ele fez? Quando decidiu fazer, ele resolveu ir para o Texas comprar vacas prenhas, que escandalosamente chegaram em 2 Boeing em Caxias. Foi um escândalo. E aí começou
com a ideia de fazer, depois foi comprar os implementos para fazer o queijo. Enfim, em 1999, não, acho que por aí, 97, 99, então, em 99 nós inauguramos a fábrica de queijo. Claro, era bem menor do que é hoje, mas enfim, ele estava tão satisfeito e ele foi o maior propagandista. Pois nós íamos no Curotel, e no Curotel ele fazia uma propaganda assim, ele levava muitos pedaços de queijo assim, embalados. Botava dentro da pequena, do frigideirezinho aí, do quarto, e nós não comíamos nada, ficávamos na dieta. Mas assim, cada amigo que ele fazia lá dentro, ele mandava entregar uns queijinhos no quarto. E no fim de semana ele pedia para a nutricionista: eu quero dar um pedacinho de queijo para todos os amigos que estão aqui. Aí ela cortava um pedacinho de queijo assim para cada um e servia no prato, isso só no sábado de noite. Enfim, ele foi o maior propagandista do queijo também. Onde ele ia, ele fazia propaganda do queijo. E isso também foi algo que deixou ele muito feliz e realizado. Aí, em 2019, o Daniel assume a presidência da Randon Corp, que na época ainda era Randon, empresas Randon. E aí, também, naquela época eu estava preocupada, dizia para o Davi, espera mais um pouco, o Daniel ainda é muito novo. Mãe, mas ele está preparado. E realmente, desde que entrou o Daniel também continua progredindo, a diretoria está cada vez mais forte, mais organizada, então isso me deixa tranquila, não pelo fato de ter as empresas, mas pelo fato de que temos muita gente que depende do ordenado ali, bom ou não, eles dependem do ordenado para suas famílias. Então, isso é o que me deixa numa situação confortável. Agora eu vou falar sobre... Porque a Randon aí não preciso mais falar, porque parte técnica eu realmente não entendo. Acho que até falei demais. E também eu precisava entender mais. Aí, sobre o trabalho voluntário. Em 1966, o Raul entrou no Rotary, e dali nós começamos, as damas dos rotarianos, nos reunir para fazer trabalhos e para creches, para ajudar as creches. Na época estavam formando muitas creches para as pessoas que trabalhavam, para as senhoras que trabalhavam e tinham que deixar seus filhos. E em 1975, eu fui a terceira presidente. E ali, no começo, a dona Temes, que foi a primeira, ofereceu sua abadia lá da empresa deles. Mas aí, pouco tempo depois, ela precisou do local para os funcionários. Aí entrou a dona Arilde Treza, a segunda presidente. Aí era no Alfred Hotel. O trabalho era assim, toda semana ou tal dia a gente se reunia. Mas daí iam poucas senhoras. Por quê? Porque tem que arrumar o cabelo, tem que arrumar a unha para ir no hotel. Aí quando eu assumi a presidência, eu fiz uma proposta. Eu tenho um salão grande embaixo da minha casa, quem sabe vamos fazer os trabalhos lá. Aceitaram. Então durante 5 anos, nós fazíamos os trabalhos e nas reuniões da Casa da Amizade, na minha casa. Depois nos cederam lá no SESI e foi muito bom, porque lá também ficamos anos. E hoje nós temos a nossa sede, porque quem brigou muito para fazer essa sede foi o Raul, meu marido. Porque ele dizia, não é possível que quando a gente chega nas reuniões, às vezes falta o caderno das atas, ou falta isso, ou falta aquilo. Precisamos ter um local. Aí ele reuniu os rotarianos, mais uns amigos que se propuseram a pagar umas cotas. Hoje temos
na esquina da Visconde com a 18 do Forte, numa sala, 2 salas temos lá, e lá é onde se reúnem todos os Rotaries e nós da Casa da Amizade todas as quartas-feiras continuamos fazendo trabalhos para creches, para hospitais, e tem no meio das esposas de rotarianos. Hoje as rotarianas podem ser rotarianas, quer dizer, as senhoras podem ser rotarianas, porque uma vez era só os homens que podiam ser rotarianos. Mas como tudo mudou, graças a Deus, né? A mulher tem sua vez também, então a gente pode ser rotariano mesmo sendo mulher. Aí o que eu tenho sobre... Aí foram muitos anos, mas a gente continua se reunindo, né? E nós temos também a história do Banco da Mulher, que já fez acho que vai fazer 27 anos em maio. O Banco da Mulher, quem começou a falar do Banco da Mulher foi a senhora Marienne Reck, porque ela era muito amiga da presidente do Banco da Mulher de Porto Alegre, que funcionava na Fiergs. Trabalhavam lá, pelo menos. E aí ela reuniu umas quantas senhoras e formamos o Banco da Mulher. O Banco da Mulher é para conceder crédito a quem pretende abrir o próprio negócio, com juros mais baixos. No começo nós tínhamos o Banco do Rio Grande do Sul, que nos ajudava, seria assim, uns juros mais ou menos. Mas tinha aqui um diretor do SESI, do setor do SESI, que por uma simpatia, sei lá, o SESI também tinha esse trabalho de ajudar os que mais necessitavam. Aí eles nos davam uma mensalidade todo mês. E fomos fazendo o nosso fundo. Hoje, por incrível que pareça, Banco da Mulher, que era sede no Rio de Janeiro, tinha no Paraná, na Bahia, Porto Alegre, nós somos as únicas que mantêm o Banco da Mulher. Então registramos o nosso banco como a sede hoje, né? Porque foi o único que sobreviveu. E aí o que nós temos que fazer? Agradecer, agradeço a minhas colegas, que a gente trabalhou muito junto. Porque também, me esqueci de explicar, nós também fazemos visita para ver o cliente se ele tem condições de receber, de receber o empréstimo. No começo a gente emprestava de 500 a 4.000, hoje a gente empresta muito mais. E com mais elasticidade, até 12 vezes para pagar. E é um trabalho agradável, porque inclusive a gente vai visitar e a gente tem umas lições, uns exemplos de gente que trabalha firme mesmo. E sempre nossos clientes parece que saem muito felizes. E então o Banco da Mulher continua até hoje emprestando para quem precisa, que não tem conta, por exemplo, em banco. Isso facilita um pouco para eles. E também nós aconselhamos, no começo a gente fazia convidava para palestras e tal, com pessoas que entendiam no negócio, mas aí vinha pouca gente e não foi mais feito essas palestras. Mas hoje em dia as pessoas são muito espertas e estão indo muito bem, a maioria vai indo bem. Então, a gente está fazendo um trabalho de formiguinha, mas eu também tenho que aproveitar, então, agradecer a esta casa, porque o Banco da Mulher está ainda funcionando, porque sempre nos cederam uma sala. Em todas as gestões, sempre conseguimos ficar com todo o apoio, o carinho dessas gestões, inclusive da gestão de hoje. Nosso presidente, sua diretoria, nos aceita aqui fazendo o nosso trabalhinho de formiguinha. Agradeço. Então agora eu acho que eu falei demais, eu vou agradecer apenasmente. Bom, depois se tiver pergunta a gente responde. Então, em primeiro lugar, agradeço a Deus. Eu acho que esqueci de dizer alguma coisa. Não, mas depois eu falo. Agradeço a Deus por esta vida longa e plena.
estar ainda aqui com saúde, ver meus filhos, meus netos, meus bisnetos. Estou hoje com 12 netos e 6 para 7 bisnetos, que está chegando mais um. Então, é uma dádiva de Deus muito grande estar aqui e ver de vez em quando nascer um bisneto, ver eles crescerem, e só dá alegria. Tenho que agradecer também, eu faço um agradecimento aqui ao Raul, porque ele me concedeu uma vida muito agitada, mas plena, muitas viagens, muitas festas. Ele não queria nunca rejeitar um convite. Era difícil ir a todos, mas a gente procurava ir. E agradeço a minha família, que sempre me deu suporte. Aos filhos, aos diretores da Randon Corp, que estão levando o legado que o Raul deixou com muita sabedoria e com sucesso. A todos que fizeram parte da minha vida e da minha história. Por exemplo, a turma do Banco da Mulher e a turma da Casa da Amizade, com quem eu convivi tanto. Ao presidente desta casa e sua diretoria. Amigas e amigos que nos fazem viver momentos felizes. A todos que tiveram a paciência de me ouvir. Muita coisa não deu para falar, porque vai ficar tão extensa a minha palestra, mas assim eu sei que tem perguntas, se tiverem curiosidade, eu responderei com prazer. Muito obrigado, espero não ter decepcionado ninguém. E se Deus quiser, se Deus quiser, eu vou poder responder direitinho o que me perguntaram. Desculpe, senhor. Convidar as pessoas. A senhora convida as pessoas para um brinde agora. Não, não é para tanto, não é para tanto. Bom, agora então, já que estão todos aqui, que é uma maravilha, é uma plateia imensa, desculpem alguma coisa, vamos brindar. Brindar a vida, ao sucesso de todos os empresários de Caxias e da vida de cada um. Saúde!